Fala, queridas, tudo bem? Estou aqui na recuperação, devagarzinho, mas já estou bem melhor. Já foram aí quase 15 dias, estou cumprindo a quarentena médica, respirando devagarzinho, fazendo as aulas sobre tópicos, né? Não aulas inteiras, que é o jeito que está dando, né? Então hoje a gente vai continuar um pouquinho aí do nosso debate sobre o Brasil colonial, América Portuguesa, né? O que de fato era. E pelo menos na perspectiva deles, né, da dominância, óbvio que ainda existiam várias regiões de ocupação indígena e, enfim, né, as fronteiras ainda não estavam tão claras, né, principalmente para os interiores, mas as ocupações litorâneas foram sendo cada vez mais definitivas, afastando os indígenas, né, da sua ocupação tradicional, num primeiro momento fazendo aquelas alianças, né, pegando determinados grupos que tinham inimizade com outros, utilizando dessas rivalidades, assim como fizeram na África, assim como fizeram na Ásia. Foi uma estratégia importante, né, se utilizar dessas rivalidades ancestrais, que às vezes nem eram tão sérias, tão dispostas assim a se destruir, mas que não sabiam exatamente, tinham promessas portuguesas, né, ou de que quer que fosse em outros lugares também. E hoje a gente vai olhar um pouquinho para essa ocupação econômica, né, para a exploração econômica, principalmente a partir da cana de açúcar, né, que vai ser a grande exploração portuguesa nesse primeiro Brasil, digamos assim, né? Então, muito brevemente, lembrando que essa colonização ela faz parte do processo das grandes navegações, onde eles fundaram os entrepostos comerciais nos litorais africanos e asiáticos, sem exatamente conseguir invadir os territórios, né? Eles fundaram esses entrepostos comerciais militarmente, né? Aculturaram religiosamente alguns povos, se utilizaram das rivalidades, mas não invadiram da mesma forma que conseguiram aqui na América, muito em função das doenças, né? Que a gente já discutiu, principalmente a varíola, que chegou a ser transmitida intencionalmente, né? A escravização de indígenas ela ocorre, né? Existem aí várias razões para qual ela não dá certo, digamos assim, que a gente já discutiu, a resistência dos indígenas, a capacidade de fuga, de conhecimento do território, de se comunicar entre si, para armar reações, para armar fugas, né? Então a gente tem a substituição pelo trabalho de escravizados, né, de origem africana. Então vamos lá. Cenário das grandes navegações, dessa ocupação, dessa iniciativa europeia de domínio de rotas comerciais. Num primeiro momento, a exploração do pau-brasil, principalmente com o grupo judeu do Fernão de Noronha, mas também com outros traficantes, né, já que faziam um comércio que era proibido, né, que era exclusivo ao Fernão de Noronha. Aí se faz as capitanias hereditárias, tudo isso a gente já discutiu, né, para tentar ocupar o território, garantir a ocupação, evitar que outros povos invadissem, principalmente os franceses que tinham interesse. Das capitanias, somente Pernambuco e São Vicente deram certo, eu fico usando aspas, vocês entendem, né? Porque se deram certo na perspectiva deles, né? E, e também a fundação do governo geral, que a gente já discutiu em outra aula, vocês devem ter o slide, senão eu mando para vocês, como uma base aí burocrática, né, de organização política, mas também militar e de cobrança de impostos, né? Tudo isso a gente já tinha discutido. Hoje a gente vai olhar com mais cuidado para a produção açucareira, que está na nossa apostila, é um assunto importante, é um conteúdo que talvez eu não fizesse tanta questão de destrinchar os detalhes, mas é um conteúdo, depois a gente vai discutir uma coisa que é um pouquinho mais relevante, aliás, muito mais relevante do que ficar vendo os detalhes da produção açucareira, então a gente vai passar aqui por ser conteúdo, né? Mas isso também é relevante, vocês vão entender, esse primeiro momento é relevante. A gente chama de regime de plantation, um sistema que é o seguinte: latifúndios, ou seja, grandes fazendas, enormes fazendas, incalculáveis em alguns casos, de monocultura, ou seja, produz uma coisa só,
tirando pequenas areazinhas de horta, de subsistência, né, da alimentação, tanto dos escravizados quanto dos senhores, um grande plantio de cana, né, nesse caso, e voltado para exportação, para vender para fora, certo? Não para o consumo interno aqui da América, né? Então, esse comecinho é muito importante, por quê? Porque não é tão diferente do que a gente é hoje em dia, né? Do que a gente voltou a ser, principalmente. Bom, a gente vai estudar isso daqui para frente com mais calma. Vocês vão entender uns breves momentos em que o Brasil caminhou para outro sentido, depois quando que retornou para esse, mas a gente hoje em dia é basicamente isso, né? Você pega o Brasil, é uma grande fazenda de soja e de gado, basicamente para quê? Para exportação, né? Então, isso é muito importante para a gente entender as fundações da estrutura do que ainda é o nosso país, né? E a mão de obra escravizada, que vocês também já sabem, a gente já teve uma aula inteira sobre isso, né? Então, o açúcar. Por que o açúcar? Existia uma procura, uma demanda no mercado europeu, era um produto difícil de ser encontrado, um produto caro, tá? Que, principalmente nesse primeiro momento, um produto valorizado, não era uma coisa banal, não era todo mundo que tinha o açúcar para consumir, era um presente para se dar para reis, assim, basicamente. Uma coisa bem valiosa mesmo, bem rara, bem importante. A gente já discutiu sobre como todas as grandes navegações, tudo isso, na verdade, foi para achar uma outra rota de comércio para as especiarias asiáticas, que, no geral, eram cravo, canela, para alteração do sabor dos alimentos. Então, imagina o açúcar, o peso que não tinha, né? Os portugueses já tinham tido experiência com açúcar na África. O clima, principalmente no Nordeste, né, Pernambuco e Bahia, principalmente, eram propícios, tanto o clima quanto o solo, o regime de chuvas, a quantidade de sol, tá? E, como eu já tinha comentado, Bahia e Pernambuco são os principais exemplos. Pernambuco estava ainda mais próximo da Europa, né, está mais ao norte, e recebeu investimentos holandeses. A Holanda não existia exatamente como Holanda, eram cidades independentes de grupos burgueses, né, inclusive da Companhia das Índias Orientais e Ocidentais, né, que a gente também já comentou em outras aulas, que era uma empresa que tinha inclusive acionistas, né, e que era, na verdade, quem mais lucrava com o comércio do açúcar brasileiro. O reino de Portugal basicamente só ficava com os impostos, tá? Tarifas alfandegárias. Se você quiser importar um produto hoje em dia da China, dos Estados Unidos, você vai pagar impostos, certo? Existem tarifas de portos, tá? Então era basicamente isso que Portugal ganhava com esse comércio, tá? E os produtores em si muitas vezes tinham também um investimento holandês, tá? Eram basicamente só intermediários, e quando não eram, vendiam para os holandeses, que por sua vez faziam tanto o transporte quanto a revenda na Europa, tá? Então, na verdade, eles não é só um detalhe essa questão dos investimentos holandeses, eram companhias burguesas muito importantes e que, no fundo, eram as principais favorecidas por essa exploração açucareira, por transformar o Brasil numa grande fazenda, num grande plantation, né? E esse regime latifundiário, monocultor, voltado para a exportação. Então, vamos lá. Como eram os engenhos? Os engenhos engenho é o nome que a gente dá para o conjunto, tanto da casa dos senhores de engenho, quanto de toda a infraestrutura ali dos latifúndios, né? Tinham, obviamente, as lavouras, né, as plantações de cana, 100% feitas com mão de obra, primeiro indígena, depois de escravizados africanos. Eu não vou insistir no quão absurdo é isso, porque a gente já teve uma aula sobre isso, né? A gente já fez essa reflexão e esse debate. Inclusive está gravada, se vocês quiserem ver de novo. Então a gente tem aí a lavoura, né? A gente vê também as figurinhas aqui de feitores, capatazes, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas eu já vou adiantar. Então, os feitores eram basicamente gerentes, digamos assim, das fazendas, e os capatazes eram aqueles que tinham uma relação mais direta, mais próxima com os escravizados, inclusive na violência, né? Na exigência do trabalho, nas punições, as desobediências, né? Tudo aquele cenário de tortura que a gente já discutiu. Então, era um trabalho feito por mão de obra de seres humanos sequestrados, escravizados,
forçados ao trabalho. Também existia a moenda, né, ela também podia ser feita com movimento de moinhos movidos a água, né, em rios, né, que giram esses moinhos. Também podia ser feito através da força de animais, de bois, né, que ficavam circulando. Inclusive, depois do plantio, era transportado em carros de boi até a moenda. E aí você tinha esse mecanismo. Vocês já devem ter tomado caldo de cana, é basicamente a mesma coisa. Vocês já devem ter visto essas engrenagens de uma moenda, que também poderiam ser manipuladas por seres humanos escravizados. Também acontecia bastante, tá? Então a gente vê aí uma imagem em que basicamente tem dois escravizados fazendo essa engrenagem girar e um colocando ali a cana nessas engrenagens que vão tirar a garapa, né, o caldo da cana. E era um trabalho muito perigoso, né, que podia entrar à mão da pessoa, aconteciam muitos acidentes nessa parte do processo. Então, o caldo que sai, ele ia para uma fornalha, tanto para limpeza, quanto por um processo aí enfim, de reações químicas, né? E então deixava ferver bastante, também tudo por escravizados, tá, gente? Até que era levado para casa de purgar, onde ele ficava secando em formas, tá? E quando secava, ele virava uns blocos, era separado ali por camadas, uma parte melhor, uma parte um pouco pior, uma parte fazia cachaça, né, aguardente, como era conhecido. Inclusive diz a lenda que o termo pinga é porque isso evaporava e escorria do teto, portanto pingava, né? Por isso pinga. Isso ardia muito, né, nas feridas dos escravos e também era bebido, né, obviamente. Então tinha basicamente açúcar de duas qualidades, digamos assim, e a cachaça, né, a aguardente. E o açúcar era mascavo, tá? Não era esse açúcar branco cristalizado que a gente conhece hoje em dia, eram uns blocões, quase uma rapadura, assim, digamos, tá? Então a gente tem basicamente aí uma estrutura simplificada de um engenho, óbvio que tem a casa de purgar, tem outras coisinhas ali, mas basicamente a chamada Casa Grande e a senzala, né, que é uma forma que até hoje se interpreta um pouco o Brasil como um país dividido em Casa Grande e senzala, né? A Casa Grande, obviamente, era a casa do senhor de engenho, da sua família, dos seus agregados, e a senzala era a habitação, se é que a gente pode chamar assim, dos escravizados, né? Então a gente tinha as roças, né, para a criação do alimento, da subsistência básica, as grandes plantações, obviamente aqui é um recorte, não um desenho esquemático, as plantações de cana e a parte do processamento, né? Algumas fazendas eram mais estrategicamente localizadas, escoavam isso através de rios, outras levavam também o produto final em carros de burro, ou de boi, né, na verdade, até os portos, etc. Né? Então, essa é a parte que eu quis dizer que é mais conteúdo apostilar, né? Aquele começo que a gente explicou o que é o plantation, né? E que é muito parecido com o que o Brasil é até hoje, é muito importante para entender o Brasil. E a gente vai discutir mais um pouquinho aqui essa economia açucareira, principalmente no Nordeste. O nosso próximo assunto é a ocupação dos interiores, a descoberta do ouro em Minas Gerais, etc. Mas principalmente a gente pensa no açúcar, na economia açucareira, né? Então o Nordeste tinha muito destaque aí, tanto que tinha a capital, né, em Salvador, Bahia, né? Era a sede do governo geral, a primeira capital do Brasil. Bom, outras nações colonialistas vão entrar também nesse ramo, digamos assim, da produção do açúcar, principalmente na América Central e no Caribe, que também vão ser colonizados, né? Não só, a gente tem uma América muito dividida entre portugueses e espanhóis, mas também temos colônias francesas, holandesas, e todos eles vão acabar investindo em algum momento, em algum grau, nos engenhos, né, na produção do açúcar, o que vai criar uma competição, né, uma concorrência, né, para a produção brasileira, que vai dar uma desvalorizada no preço. As crises da economia açucareira vão fazer muito mal, vão desgastar muito a sociedade do Nordeste, ainda até muito tempo depois.
Um detalhe aí, uma coisa que a gente vai estudar com um pouquinho mais de detalhe mais para frente, em 1580 vai haver a União Ibérica, por causa de descendência, de morte de reis sem deixar herdeiros, a mesma coisa que já ia acontecer lá quando rolou a Revolução de Avis, não sei se vocês lembram disso, que teve uma revolução em Portugal para evitar que Portugal se juntasse a Castela, né, uma das subdivisões que deram origem à Espanha. E foi para evitar essa unificação que Portugal fez uma revolução, passou por uma revolução burguesa e da baixa nobreza, nomeou o Dom João de Avis o seu rei, para garantir que se mantesse independente, se mantivesse independente da Espanha. Em 1580 vai acontecer a mesma coisa, então o rei morre sem deixar herdeiro, e na verdade o rei morre numa guerra bizarra, a gente vai comentar melhor sobre isso, e Portugal e Espanha vão acabar sendo unificados, vão passar a ser um só reino, é chamado União Ibérica, né, da Península Ibérica ali, e isso vai durar aí de 1580 a 1640. A Espanha, com rivalidade com a Holanda, vai acabar rompendo essa relação em que os holandeses eram os principais beneficiados com a economia açucareira. O que os holandeses vão fazer? Vão invadir o Brasil e tomar para si o Nordeste, principalmente Pernambuco. Tá? Vai ser um processo longo aí até a reconquista portuguesa ou brasileira desses territórios, né? Isso a gente vai ver com mais calma depois, tanto a invasão holandesa quanto a União Ibérica. Mas isso, como diz muito respeito à economia açucareira, a gente já está comentando hoje. E por último, um elemento que é talvez tão importante quanto, talvez não é tão importante quanto a questão do plantation, né? Para a gente entender a nossa sociedade atual. Como que era essa sociedade colonial? Ela era muito hierarquizada. Vocês devem saber o que é hierarquia, são relações de poderes, né? Relação de autoridade, liderança, uma sociedade bem de cima para baixo, digamos assim, nas suas condições de poder e de liderança sobre as decisões, enfim, e sobre o cotidiano também, né? Por quê? Também é uma sociedade patriarcal. O que quer dizer isso? Uma sociedade centralizada na figura dos pais, dos homens, dos chefes de família, né? Patriarca vem do latim, né? Do romano, do pater. Então, é uma sociedade muito centralizada na figura masculina do pai de família, digamos assim, né? Isso também é uma herança cultural que a gente tem até hoje, que está muito relacionada às denúncias de machismo e, enfim, é uma herança que o Brasil, assim como grande parte das sociedades atuais ainda carregam, né? E quando a gente diz que é rigidamente hierarquizada, não quer dizer só que era muito claro essas camadas de poder, nem que era só rígido no sentido de violência ou de brutalidade. É rigidamente hierarquizado no sentido de que não existe praticamente nenhuma mobilidade social, ou seja, não se muda, não se o senhor de engenho dificilmente vai ficar pobre, um pobre nunca vai virar um senhor de engenho, como grande comerciante, tá? Então esse rigidamente significa também que é uma coisa que não tem mudança, que não tem uma possibilidade de transformação, de alguém mudar de status social, né? Então vamos lá. Além de senhores de engenho, que eram quase que uma nobreza, né? Acaba se tornando uma espécie de nobreza, né? Com títulos, terras, poderes, né? Além de senhores de engenho escravizados, nós temos uma camada média proporcionalmente muito pequena, né? Porque são basicamente pequenos produtores, né? Que plantavam cana, mas não tinham os engenhos, então pagavam para usar os engenhos de algum senhor. Alguns plantadores de tabaco, né? Que a gente conhece hoje em dia como cigarro. Alguns cultivadores de gado, mais tarde, isso fica um pouco mais importante, e também algumas pessoas que produziam itens de subsistência, alimentos, para serem comprados pelos senhores, para além do que era produzido nas próprias fazendas pelos escravizados, para eles comerem, né? Então, esses senhores de engenho tinham uma vida muito confortável, com banquetes, alimentos, fumavam, bebiam, tinham café, enfim,
O café vai ser introduzido mais tarde, né? Vai ser a grande economia brasileira já no século XIX, mas bem mais para frente. Então, nessas camadas médias, a gente também tem pequenos produtores, artesãos, né, como pedreiros, marceneiros ou carpinteiros, ferreiros, sapateiros, pessoas que produziam ali objetos da vida cotidiana, mas que não eram exatamente uma classe média, era um setor muito desvalorizado no Brasil, e isso também diz muito respeito ao nosso momento presente, em que existe uma desvalorização, tanto abstrata, né, nas ideias, na visão que se tem, quanto nos salários, nas condições de quem faz trabalhos manuais. Tá? No Brasil, o trabalho manual estava muito associado à escravidão. Os senhores, a gente já comentou sobre isso, muitas vezes não carregavam nem, as senhoras não carregariam uma própria bolsa, por exemplo, porque seria mal visto, isso era uma coisa inferior, mexer com a matéria, né, com as coisas físicas. Então, mesmo esses trabalhos comuns muito importantes, fundamentais para a vida cotidiana, quem faz um sapato, quem faz talheres, quem faz móveis, enfim, quem constrói as casas, as construções, tudo isso são trabalhos fundamentais, mas que eram muito desvalorizados e tratados quase uma pessoa que tem uma vida muito parecida com a de um escravo, na visão de um senhor de engenho dessa elite. Elite não dá nem para usar, porque elite a gente pode usar como uma coisa boa também. A elite intelectual brasileira, eu, no caso, não brincadeira, né, obviamente. Então, dessa aristocracia, dessa oligarquia brasileira, via com maus olhos esses trabalhadores manuais. Isso é uma coisa que diz muito respeito à nossa sociedade atual também, ainda, infelizmente. Bom, a gente também tinha militares, né, pessoas ligadas ali ao Estado, ao governo, padres e os feitores e capatazes, que a gente já comentou, esses funcionários que muitas vezes eram assalariados. E os escravizados, que a gente também já cansou de saber. Então, é isso, tá? Hoje foi uma aula curtinha sobre a questão do açúcar e sobre essa sociedade colonial muito centralizada na figura dos engenhos, né? No próximo momento a gente vai ver como o surgimento a descoberta do ouro, dos diamantes, vai dar origem às Minas Gerais, e quem foram os descobridores, quem eram os famosos bandeirantes, que dão o nome a tantas rodovias, são tão homenageados, têm estátuas por aí, a gente vai ver se eles são dignos de homenagem ou não, né? Então, é isso, não vou alongar mais. Paciência, espero que a gente possa se ver em breve, na próxima semana eu vou estar melhor. Talvez até essa semana eu ainda consiga, além de vocês verem os vídeos, a gente se falar, mas agora o vídeo já está feito também, né? Então, fica para a próxima semana. Um beijo, querida, saudade de conversar com vocês.